Olá, boa noite a todos. Estamos novamente aqui no canal Na Consciência da Unidade. Boa noite, Regina Amorim, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde e bom dia para quem estiver nos assistindo, né, Deroni? Em outros Isso. horários, né? Então, nós estamos aqui com o Dr. Deroni Sabe, tá? Psicólogo, hipnólogo, além de outros conhecimentos profundos que ele tem. E sejam todos bem-vindos, vocês podem fazer perguntas, como sempre, estão em casa. Olá, Maria Célia Pacheco, boa noite. Podem perguntar, dar opiniões, não estarão interferindo, porque com também a participação de vocês, essas provocações, às vezes, e perguntas, né, elas levam a aprofundar mais o assunto. Então, fiquem à vontade. Bom, Dr. Deroni Sabe, eu gostaria que tu te apresentasse aqui, é uma primeira vez, é uma honra tê-lo aqui no nosso canal, como convidado para fazer essa live. Tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Fique à vontade, sinta-se em casa, nós estamos em casa todos aqui, não é? Então, Deroni, eu gostaria que tu te apresentasse e contasse um pouco da tua história, da tua vida, para os nossos convidados aqui, os presentes e os que estão chegando também, te conhecerem, né? A tua trajetória. Pois não, fique à vontade. Então, boa noite a todos e quem nos vê de manhã, bom dia, boa tarde. Isso. Pois bem, tá, a minha história com a hipnose, ela começou quando eu tinha 14 anos. Na verdade, eu tinha um laboratório de química onde eu revelava fotos preto e branco, e era um laboratório de química bastante completo. Eu recebia coisas do irmão que fazia medicina e também de de um médico da cidade, tinha um laboratório, então fazia uma porção de experiências. E Que legal. aí, um dia, a minha irmã me perguntou assim, uma das minhas irmãs, né, perguntou, o que você quer de aniversário? Aí eu disse, olha, eu quero um telescópio, quero ver as grandezas do universo, porque eu estava fascinado com aquela história da viagem à Lua e tal. Ela foi na livraria e não encontrou um telescópio, encontrou só um microscópio. Eu fiquei no princípio um pouco assim desapontado, mas logo pensei no Hermes Trismegisto, assim como é em cima e embaixo, né? E aí eu Exato. sentei e comecei a olhar no microscópio e vi um universo ali assim, e surgiu uma voz dentro de mim, um questionamento, mas que força é essa que organiza o universo inteiro? Quando eu olho, eu vejo no microscópio a mesma força. E aí eu ouvi uma voz, rapaz, que disse assim, é a consciência. Puxa vida, aquilo foi marcante, porque a voz não sabia se vinha de dentro, de fora, né? Mas foi um Sim, processo que eu diria que também uma forma de auto-hipnose. Eu estava ali numa sim, meditação profunda. profundo. E aí me veio uma voz interna assim, pô, mas quer dizer que não importa onde eu esteja, o que eu esteja fazendo, em que tempo eu esteja, o que importa é a evolução da consciência. A voz de novo é... Aí Olha só. eu disse assim, pô, mas então a coisa mais importante que eu tenho que fazer na vida é trabalhar pela expansão da consciência. De novo a voz disse, diz, então encontrei a minha missão. Eu vou trabalhar Que pela expansão da beleza. consciência. E aí veio uma coisa nítida. E eu me enxerguei em congressos e em palestras que eu nunca tinha ido, né? Mas muito interessante. No ano seguinte, eu entrei para o Banco do Brasil, ganhei um curso de hipnose da Universidade de 40 horas, né? Foi uma semana inteira. E na época também entrei para o Banco do Brasil, aliás, do Banco do Brasil, entrei na Ordem Rosa Cruz, que Hum, estudava filosofia, ciência, arte, e comecei aí
em congressos internacionais, inclusive, onde tinha... Somos Rosa Cruz, então. Olha aí, que beleza. Era a convenção mundial na época, e eram 5 dias assim, de palestras de 2 horas sobre gestalterapia, sonhos, parapsicologia e por aí vai, né? E eu nunca mais parei, porque ano a ano eu ia e fazendo esse trabalho. E aí eu comecei, e encontrei na minha cidade um senhor que ele era muito versado, um estudioso de parapsicologia. E aí, chegando daquele curso, fiz uma hipnose com um sobrinho, na outra noite com outro sobrinho, aí nós tínhamos um pensionista também, e assim foi indo, e nunca mais parei, na verdade, né? E começou cedo e rápido, né? E comecei, na época até eu organizei o grupo da Ordem Rosa Cruz né, que eram 5 pessoas, rapidamente, né, eles me disseram, não, mas tem que ter 30, não faz mal, a gente põe os outros. Em 10 meses nós tínhamos 33 pessoas, começamos, eu conduzi na época aquele grupo, né, e depois, os 10 anos seguintes eu fiquei muito envolvido, tomando conta de várias cidades, assim, foi todo um trabalho. Mas nesse período eu fui para a faculdade, daí não. Eu fui para a faculdade, comecei a faculdade de psicologia, e durante a faculdade de psicologia eu já fiz outros cursos, formação em gestalterapia, outros cursos de hipnose, formação em neurolinguística. Eu achava que a faculdade era muito restrita, eu sempre ia ver fora o que tinha de diferente, ia a congressos, né? E assim sempre fui um pesquisador. Né? Assim que eu me formei, logo que eu me formei, eu larguei o Banco do Brasil, né? No mesmo ano que me formei, eu saí do Banco do Brasil porque aquela percepção, aquela definição de propósito, né? Trabalhar com a expansão da consciência. E passei, então, a atender as pessoas e depois, logo em seguida, comecei a desenvolver workshops, trabalhos. Aliás, no meio da faculdade eu já tinha grupos de desenvolvimento pessoal, né? E foi muito interessante, assim. E aí eu fui vendo várias formações em hipnose também, formação em neurolinguística, fui para os Estados Unidos, passei na Índia em 89, 6 meses, onde fiz muitas formações também. E assim eu venho vindo, aonde eu me dedico ao atendimento individual, hoje também online, né? Mas como uma espécie de missão de vida, né? Que eu acho que é muito bom a gente ter dinheiro, ter condições, mas eu acho que acima de tudo nós temos que ter uma vida com sentido, né? Ficou até interessante o jogo de palavra, com sentido, né? Nós precisamos consentir a nós mesmos e ter esse propósito. Uma das coisas que eu mais auxilio as pessoas é elas encontrarem o sentido e o propósito de vida, que eu acredito muito, como o Viktor Frankl, né? Que ele presenciou os seus parentes serem, enfim, morrerem nos campos de concentração, e ele conseguiu ter toda uma resiliência e uma superação e fundou a psicologia do sentido da vida. Bem, mais tarde eu vim fazer formação também em constelação familiar. Então hoje a gente faz um trabalho de hipnoterapia sistêmica, né? Porque leva em conta todo o passado da pessoa, as relações familiares, esse conjunto do ser humano que eu não me canso de aprender e seguir em frente, porque a vida inteira eu achei que eu sabia um pouquinho só. E hoje eu tenho consciência que eu sei muito menos do que eu achava que eu sabia quando tinha lá 18, 20 anos, né? Então nós vamos vendo o que a gente vai sabendo, mas na verdade o que importa não é o que a gente sabe, mas o que a gente faz com o que a gente sabe. Assim como que eu acredito que não é o que acontece na vida das pessoas que as fazem sofrer ou produzem os efeitos que fazem ou as fazem felizes. Não é o que acontece que faz a vida das pessoas, é simplesmente 90% é o que nós fazemos, o que as pessoas fazem com o que acontece. Então esse é o meu trabalho na psicoterapia, na superação hoje da ansiedade, que está muito presente no momento que nós vivemos, né?
porque principalmente com essa situação toda, com todas as contradições, com tudo o que está se vendo, se procurando entender o momento que nós estamos vivendo na humanidade, um momento que é comparado até com a Segunda Guerra Mundial, e até mais sério ainda, né? Porque está afetando o mundo inteiro, né? Então as pessoas estão mais ansiosas. Há estatísticas que falam em aproximadamente 7 a 8% de ansiedade no mundo. No Brasil é tido como cerca de 10%. Mas, sinceramente, eu acho que a ansiedade está muito acima disso, né? Só que existem 3 tipos de ansiedade, né? Basicamente, como tem várias abordagens, mas como eu entendo, assim, eu vejo que existe a ansiedade natural, que nós precisamos dela. Porque é com um certo grau de ansiedade equilibrado que a gente toma consciência das ameaças, dos perigos, dos cuidados que precisa, né? Porque, como já disseram mestres, todo cuidado reunido no mundo é pouco, né? Então, nós precisamos ter um cuidado e planejar a nossa rota, o nosso propósito, também levando em conta esses sinais que a ansiedade, num grau adequado, ela nos dá sinais corporais, né? Sinais pela nossa imaginação, né? Pela nossa intuição. Até como defesa, né, Deroni? Exatamente. Então, a ansiedade, ela está... Por favor, só para complementar aqui, pessoal, desculpe que eu não anunciei o assunto, mas já está, né, aí na apresentação. Hipnose e ansiedade é o assunto, então, que o nosso querido doutor Deroni, sábio Deroni, sabe, vai nos apresentar hoje. Tá? Eu pequei que não coloquei o nome da live, mas é hipnose e ansiedade. Por favor, desculpe te interromper, Deroni. Tranquilo. Então, na verdade, o que acontece? A hipnose, ela é um dos recursos mais poderosos, né, que nós temos para utilizar, inclusive integrando com outros tipos de terapia, né? E, na verdade, a hipnose, ela cria uma expansão de consciência, né? Ela cria uma expansão de consciência e a gente aprende a todo momento. Você falou de um problema, eu já achei a solução, já coloquei hipnose e ansiedade aí. Certo, certo. E isso que é fascinante, quando nós aprendemos que aprender em si, nos reestruturar, sermos flexíveis, traz prazer à nossa vida, faz com que a nossa estrutura hormonal e a nossa estrutura nervosa se reconfigure para novos desafios. Então nós começamos a ver a vida como de uma forma muito, muito rica, sempre se reorganizando, né? Nossos neurônios se reorganizam, nós chamamos isso de neuroplasticidade. E a hipnose, veja, eu fiz formação em Gestalt terapia, em terapias pelo movimento, né, terapia corporal, programação neurolinguística, terapia da linha do tempo, diversos tipos de regressão, né, psicologia positiva, tantas coisas que nós estudamos, mas eu vejo que a hipnose, ela se ajusta, ela se organiza de tal forma que ela potencializa todos os tipos de terapia. E como eu comecei já, como te disse, há 46 anos com a hipnose, para mim ela é algo muito intuitivo, muito perceptivo. E eu, quando atendo as pessoas, eu me lembro sempre de uma frase do Jung, que diz assim, podemos aprender todas as abordagens, né? Mas quando estiver na frente de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Tá? Agora, o mais importante é que antes de ir para a faculdade, né, durante 6 anos eu estudei filosofia, bastante aprofundadamente, através desses estudos que nós já falamos desde o início, né? E então, o que acontece? Eu vejo que o conhecimento da filosofia, né, o conhecimento da ciência, da arte e da espiritualidade, considerando essa espiritualidade universal da dimensão espiritual, o conjunto disso é que faz um conhecimento ser mais completo e abrir os caminhos para a sabedoria, né? Porque
se informação solta, ela não é conhecimento, ela precisa ser organizada para se tornar conhecimento. O conhecimento, para se tornar sabedoria, ele precisa de valores, precisa de congruência, né? O que é congruência? É quando a gente coloca o nosso pensamento, a nossa intuição, o nosso sentir, as nossas palavras e o nosso fazer num mesmo equilíbrio, onde tudo se completa, né? Então, é isso que eu procuro auxiliar, levar meus clientes a esse processo de máxima congruência, que é uma coerência profunda, aonde o eu cognitivo ele se conecta com a nossa essência, né? E aí a pessoa vai de encontro, então vai a caminho do máximo que ela pode alcançar, um estado de felicidade, um estado de prosperidade plena, né? Porque está tudo alinhado, né? Exatamente. Porque a prosperidade, eu conheço muitas pessoas que se dizem milionários, né? E, no entanto, você vê, às vezes, alguns desses que se dizem milionários são pessoas muito pobres, né? São pessoas até mesmo alguns miseráveis, né? Porque não se conectam com as pessoas, não são felizes naquilo que fazem, não tem uma causa que dá sentido à própria vida, né? Então, ser feliz e ser próspero é tudo parte de um mesmo conjunto, né? Eu hoje até de manhã estava vendo uma live e foi muito legal, um reencontro com o Roberto Chiniachik, que eu estive com ele na Índia, né? Um encontro, aí, Deronia, quanto tempo? Foi muito legal, assim, a alegria que ele mostrou, né? E nós, eu fiquei 6 meses na Índia, em um período foi ele que até ele me deu umas orientações legais para mim conhecer uns lugares muito bons lá. Então, nessa caminhada, eu conheci muita gente. Estive com o Viktor Frankl, né? Que desenvolveu a filosofia do sentido da vida, com o Dalai Lama, o Robert Dilts, na Califórnia, né? John Grinder, um dos criadores da neurolinguística. Então, a hipnose, utilizando-se da precisão do bisturi da neurolinguística bem utilizada, se torna uma grande ferramenta, né? E a ansiedade, né? A ansiedade, ela é quando nós nos colocamos muito focados no futuro. Ou seja, a gente está com 90% da presença no futuro, né? Assim como quando na depressão, a pessoa está muito presa nas mágoas, nos ressentimentos, naquelas coisas que passaram, né? Então, o ideal é nós trazermos a pessoa para o momento presente. 70% presente aqui. 10% no passado, porque nós precisamos de uma referência de memória, e 20% no futuro, porque nós também precisamos perceber para onde nós estamos indo, e sentir como é que nós organizamos a nossa vida para alcançar nossos objetivos. Tá? Correto. E eu estou feliz de ver aqui muitas pessoas que eu conheço, né? Algumas estão chegando aí, como são um número grande, não vamos ler o nome, mas eu saúdo a todos aí. Tem várias pessoas. Alegria. Isso, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui, o canal na Consciência da Unidade, com o Dr. Deroni Sabe, né? Falando hoje sobre, não especificamente, mas o objeto é hipnose e ansiedade, até pela época que nós estamos vivendo, que nós precisamos, claro, nos manter equilibrados, harmonizados e também buscar o equilíbrio para passarmos por isso. Eu queria fazer uma pergunta. Deroni, por favor, o que é a hipnose? E se existe alguns mitos, falsas crenças a respeito da hipnose? Poderia dar uma pincelada para nós, por favor? Sim, então, o que é a hipnose? Primeiramente, a hipnose é um estado aprofundado de consciência. É um estado totalmente focado em que nós permanecemos conscientes o tempo todo
Então, não é verdade que a pessoa pode ser manipulada na hipnose. A pessoa é mais facilmente manipulada assistindo uma notícia ou recebendo várias ideias, muitas vezes, né, desinformadas, como estamos habituados na nossa época. Mas na hipnose, a pessoa fica profundamente sensível, os seus sentidos ficam aflorados, a sua memória fica aflorada, e ela simplesmente se concentra tanto naquilo que ela está fazendo que, digamos assim, deixa de ser importante coisas que ficam atrás. Eu, uma ocasião, estava, inclusive, conduzindo uma hipnose e também entrei no estado hipnótico, tanto que deu uma chuvarada que molhou tudo, né? E eram janelões grandes que eu tinha no local, e eu não percebi que tinha chovido. Então, a hipnose, ela existe no cotidiano do nosso dia a dia. Tá? Quando você está dirigindo, quanto mais velocidade, mais você se concentra, né? Porque o desafio é maior, o cuidado é maior, e você nem nota e nem vê certas coisas. Agora, quando a gente está lendo um livro, né? Está lendo aqui um livro, e aí você está tão concentrado naquilo, você deixa de ouvir o barulho da ventoinha do computador, o barulho do ar-condicionado, né? Ou alguém que fala, e você vai entrando. Às vezes acontece a pessoa te chamar pelo nome, e você vê aquilo como parece uma coisa distante, né? E você simplesmente não... Aquilo parece que não faz parte de si, de ti, né? Então é muito interessante, né? Muito interessante que a hipnose... Um dia eu fiz uma brincadeira com uma cliente, eu disse assim para ela, né? Eu disse assim para ela, há quanto tempo você usa a hipnose? Eu disse, não, eu nunca usei hipnose. Ué, mas você chegou dizendo que está tudo cada vez pior, que a vida não funciona, que as pessoas são isso, são aquilo. Você sabia que isso é hipnose? Você fica repetindo, 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 e você vai fazendo uma bolha, uma espécie de lavagem cerebral, né? E nada impacta mais forte dentro de ti do que a tua própria voz. Então, quando você diz para mim as coisas não funcionam, eu me sinto fracassada, você está usando hipnose, né? E a pessoa não se dá conta, né? Porque até eu conversava com outro colega da psicologia, que ele falou assim, né, de pessoas que passam por lavagens cerebrais e tal, não sei o quê. E aí eu disse para ele assim, a maior lavagem cerebral que existe é nós, quando ficamos repetindo, ficamos isolados, não ouvimos os outros, e aquilo a gente entra num processo assim que a gente só enxerga o que a gente quer. Aí ele se Auto-hipnose. surpreendeu, é uma auto-hipnose, né? E a auto-hipnose é uma coisa que eu ensino a todo o meu cliente que vem fazer terapia comigo, e também que faz online, eu vou passando para ele, sem que ele se dê conta às vezes, eu vou passando para ele aos poucos as ferramentas que ele mesmo começa a se fazer um processo de autorreprogramação. Olha Né? só. E quando a gente ensina de uma maneira bem natural, é interessante isso, porque daí a pessoa absorve mais, né? Tem pessoas que aprendem uma língua e não sabem nem como aprenderam, né? Mas a verdade é que quando ele vem, ele passa pelo processo de hipnose conduzido, eu vou também criando referências que ele depois ele acorda de manhã cedinho e vai fazendo uma própria auto-hipnose. Então, a minha terapia também é um treinamento para a pessoa depois caminhar com as suas próprias pernas, né? Interessante. Bom, E existe alguma crença ou falsa crença sobre a hipnose? isso. Então, isso que você já tinha me perguntado, né? Quais são os mitos da hipnose, Os né? mitos. Tem muitos mitos. O primeiro mito que existe da hipnose é que quando você acha que a hipnose é um estado em que a pessoa vai ser dominada, né? Aí você percebe que não há esse domínio, né? O que existe, na verdade, é que a pessoa ela fica mais sensível,
mas toda a hipnose é feita com uma forma de anuência, né? Ou seja, em cima do que a pessoa te permite, né? Também existe outro mito, que é o mito da perda ou enfraquecimento da vontade. A pessoa acha que vai se tornar mais fraca ou que ela é hipnotizada por ter a mente fraca. Pelo contrário, as pessoas que eu hipnotizei quando eu tinha 15 anos, um se tornou um gerente geral do Bradesco, o outro fez pós-doutorado no Canadá, que é um sobrinho meu, e outras pessoas, né? E, então, o que acontece? Há o mito também da inconsciência. A pessoa acha que a hipnose é um estado que ela fica inconsciente. Não é isso que acontece. A pessoa fica com a consciência expandida, porém focada nos seus objetivos. Tão importante quanto a pessoa entrar no nível profundo é também a pessoa ter clareza dos seus objetivos. Então a gente usa uma série de ferramentas que vêm do meu estudo da psicologia, claro, e da filosofia, e eu ajudo a pessoa com uma série de ferramentas. Também fiz 5 formações em coach, né? E daí eu auxilio com perguntas a pessoa chegar na essência da compreensão, da onde ela está e aonde ela quer chegar, né? Existe também um outro mito que algumas pessoas pensam que vão chegar na hipnose. Uma vez até aconteceu de ver um casal e a mulher disse assim: não, eu trouxe ele aqui porque ele precisa te contar umas coisas que ele não me contou aí. E o cara veio nas sessões, sabe? E o cara veio e eu vi assim que ele sempre ficava meio desconfiado, achando que ele ia falar uma coisa que ele... Então a pessoa não fala, né? Então isso é um mito. Não é a pessoa pode vir à terapia, na verdade, o que vai dirigir o processo terapêutico hipnótico é exatamente a clareza dos objetivos da pessoa, uma determinação. E nós então temos técnicas para aumentar o engajamento, aumentar a motivação da pessoa, aumentar o comprometimento, auxiliá-la a ter mais acesso aos seus recursos. Tanto é que houve momentos na minha vida que eu também tive perdas, teve momentos que eu fui fazer terapia, busquei também outros hipnólogos, e teve momentos que eu fiz um grande uso da auto-hipnose, até mesmo para superar a necessidade de remédios, né? E se eu posso fazer isso, qualquer pessoa pode fazer. Então, muitas vezes a pessoa vem com o seu ego enfraquecido, né? E o terapeuta, às vezes, enxerga mais potencial na pessoa do que ela própria, né? E eu uso o tipo mais avançado de hipnose que existe, a hipnose ericksoniana, né? Que eu uso, como eu falei, de uma forma sistêmica, relacionando todo o universo da pessoa, né? E vou auxiliando, então, a pessoa, e nem sempre a pessoa precisa falar muito na hipnose. Uhum. Claro que numa primeira sessão ela vai ter, nós temos o que nós chamamos de anamnese, que é uma investigação na vida da pessoa, que às vezes nem ela se deu conta de várias coisas. Sim, para E a poder gente... tomar um rumo, né? Exatamente. No atendimento. Exatamente, porque precisa, assim como também na constelação familiar, a pessoa traz uma questão que ela quer que se torne clara, né? E na hipnose também. Daí, numa sessão de hipnose, eu vou terminar os mitos que tu me perguntaste, né? Depois nós falamos nas sessões. Mas a pessoa diz assim: não, eu tenho medo de não voltar. Só que a pessoa não pode voltar para um lugar que ela não foi, né? Sim. A pessoa não entra numa sonolência, né? Agora pode acontecer em alguns momentos, a pessoa acompanha tudo, mas ela tem uma espécie de amnésia de parte da sessão. Isso aconteceu esses dias mesmo, né? Mas não existe o perigo assim da pessoa fazer algo que ela não queira, porque a gente trabalha o tempo inteiro de uma forma muito confiante. A confiança é o fio necessário, né? É o fio Sim, da sim. meada que precisa estar sempre num processo de terapia, que é um processo de reconstrução. E não tem nada que afete mais a vida da pessoa, seja a saúde, seja a sua prosperidade, seja seus relacionamentos, do que a sua psique, né? Então a pessoa
tem que de alguma forma fazer a sua parte, né? Eu digo assim que a terapia é como dois anjos com uma asa só cada um, né? Então ele precisa dar é a asa direita, outro a esquerda, e daí eles se Uhum. dão as mãos e aí eles voam. E o fio é o seu propósito e o seu objetivo. Então o que acontece? Aí tem um outro mito, né, que a hipnose possa ser prejudicial ou ter um efeito colateral de alguma maneira. Isso não é verdade. Outras pessoas acham que hipnose é regressão. Não. A regressão é apenas um dos instrumentos que é usado. Eu já dei cursos, inclusive, de formação de hipnose para terapeutas. Agora eu estou me adaptando nesse mundo online, assim, e logo eu vou também lançar um curso de, assim como a neurolinguística. A neurolinguística, de certa maneira, ela é hipnose, né? Mas é uma hipnose um pouco diferente, né? Ela tem toda uma sistemática que auxilia o hipnotizador a ser mais capaz, né? Então, nos cursos de formação em practitioner de neurolinguística que nós fizemos durante 31 anos e que logo vamos lançar o nosso também, estou apenas me adaptando um pouco com algumas ferramentas digitais, né, Sim. para criar um clima assim tão próximo, tão inteiro, porque eu vejo que é uma das grandes tendências, né? Nós temos que nos abrir para essas tendências e assim nós podemos, então, digamos, ensinar. Esse ano todo de pandemia, eu tenho aprendido métodos e formas pelas quais nós podemos criar um ambiente cada vez mais natural, né? Porque a gente sabe que quando você está junto com a pessoa, tem a linguagem não verbal. Nós temos milhares de Sim. microsinais no nosso Uhum. rosto, na forma de respirar, tudo isso, né? O toque, né? Nós percebemos a realidade através dos nossos sentidos. Agora, até que essa realidade chegue no nosso cérebro, nós costumamos generalizar muitas coisas para tornar aquele território que a gente assimila no nosso mapa, né? A gente assimila aquele território. Porém, a gente generaliza muita coisa, faz julgamento sem perceber. A gente omite também muitas informações essenciais. A gente não sabe o que é essencial, omite algumas. E também a gente distorce muita coisa, né? Então, aí quando chega lá na nossa mente, a gente vai ser influenciado pelas nossas experiências anteriores, pelas nossas crenças, pelos nossos critérios que nós fazemos escolhas. Nós vamos, então, formando uma espécie de fotografia, mas a fotografia não é a realidade. E por isso, um casal, cada um tem a sua história de vida, tem a sua sistemática, assim, história familiar, e vai criar uma situação, uma percepção totalmente diferente. Eu conheço muitas famílias que têm irmãos gêmeos que veem a vida de uma forma completamente diferente. Tá? Então, veja como, na verdade, assim, a hipnose ela pode também ser... Eu não acreditava que a hipnose, alguns anos atrás, que a hipnose realmente auxiliaria uma pessoa de fora. E a primeira cliente online que eu tive foi uma japonesa que foi de São Paulo, ela foi para o Japão para ganhar um dinheiro e voltar, e nunca mais conseguiu voltar, né? E ela estava assim num momento, num nível assim que pensando em suicídio e tudo. E eu me lembro quando terminou as 12 sessões, que é um número que eu costumo utilizar nos meus tratamentos, né? Ela estava completamente diferente, né? Já estava com um namorado português e tudo bem. Olha só. E por aí. Então hoje eu tenho muitas pessoas que eu atendo, nos Estados Unidos até eu atendo um casal, que um fala só espanhol e outro fala português. Então esse mundo que nós estamos vivendo nos permite assim esse aprendizado constante, né? Mas daí eu comecei a adaptar as técnicas hipnóticas para o atendimento online e tenho tido resultados assim excelentes, né? Então veja como a gente vai tendo que reformular nossas ideias, né?
e se adaptar a novas formas de linguagem, né? Novas formas de tecnologia também. E você falou, bom, esses são basicamente os principais mitos, né, da hipnose. Certo. Uhum. Agora, a hipnose ela funciona também integrada com outras abordagens, porque quanto mais o hipnoterapeuta conhece a estrutura psíquica do outro, melhor. E também nós somos muito influenciáveis. Você vê quando uma pessoa boceja, daqui a pouco você está bocejando também, né? Então nós temos uma coisa chamada neurônio espelho, né? Então é por isso que uma pessoa me fez a pergunta, mas e a ansiedade? Se eu convivo com pessoas ansiosas, eu posso ficar mais ansioso também? Pode, porque a gente vai tendo uma influência quase que por osmose, né? Uhum. E a ansiedade, assim, ela tem muitos sintomas, né? Que sintomas? Como é que a pessoa pode perceber? Tem sintomas que são físicos, tem sintomas mentais, emocionais, psicológicos e comportamentais. Como é que são os físicos, né? Nós ficamos com taquicardia, né? Nossa respiração, ela fica ofegante, Acelera. nós suamos, nosso estômago, tem pessoas que passam mal, né, que a digestão já não se faz direito, ela precisa ir ao banheiro, o intestino, bexiga, tudo isso porque nós somos uma unidade psicossomática, né? Aquilo que afeta o pensamento, afeta também a emoção, que afeta nossas glândulas, o que você come também afeta a sua concentração, está tudo ligado. E como dizia Jesus, nem só de pão vive o homem, mas de tudo que alimenta o espírito. Então, as fontes de inspiração da pessoa vai influenciar a sua vida, porque vai lhe dar segurança, que se eu me sinto parte da humanidade, eu vejo que a humanidade está indo para um caminho que não está bom, isso já me afeta, porque eu sou um ser humano, né? Correto. Eu confio muito no que dizia o Teilhard de Chardin, que diz assim, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Aliás, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Correto. Tem gente que não entende essa frase, mas se você vê bem, a pessoa materialista tende a achar que até a nossa consciência é um subproduto do cérebro, né? Quando estudiosos da espiritualidade, em todas as tradições de sabedoria, que é um dos meus hobbies, estudar as diversas tradições, seja o budismo, o taoísmo, que você vê que a sabedoria da humanidade ela floresce em muitos tempos e situações diferentes. Então tem algo assim que é arquetípico, né? São os arquétipos, são os mesmos valores, as mesmas coisas, as mesmas verdades florescendo, né? Eu até tenho no meu YouTube um vídeo chamado o vídeo que é o florescer da espiritualidade. Então, eu vejo que de alguma forma nós florescemos. Assim como, né, dentro da hipnose também a gente procura mostrar que a pessoa ela está numa espécie de um labirinto, né? Que ela está numa espécie de noite escura, que ela pode evoluir para o alvorecer, né? Assim como o labirinto, é preciso aceitar o desafio, é preciso aceitar a luz da onde vem a orientação, mas é preciso também atar o fiozinho, né, na porta do labirinto para depois de encontrar o Minotauro a gente poder voltar, encontrar o fio da meada. Exato. Que eu acho que é o caminho, de todo ser humano aqui enquanto encarnado, né? Enquanto materializado aqui no plano da manifestação. Não é, Leoni? Exatamente. Porque eu não consigo ver a vida como uma vida sem sentido, né? Eu vejo que ela tem um sentido e uma direção, né? Eu gosto até de uma frase da Clarice Lispector que diz assim, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Né? Interessante. E o importante é subir cada degrau. Então, dentro do processo da hipnose, eu já desde cedo procuro mostrar à pessoa que ela está numa jornada de autotransformação. Eu fiz 3 pós-graduações de 3 anos de psicologia transpessoal.
né? E também eu coordenei um processo de consciência cósmica no ano de 1986, na cidade de Santo Ângelo, que foi com centenas de pessoas, onde naquela época apresentei 8 palestras ligadas ao Pierre Weil, que ele fala assim, a psicofisiologia do cérebro, da consciência, faz todas essas relações, doença mental e saúde mental, né, e também assim esse processo evolutivo, porque dizem que o louco e o místico, né, e o sábio, os dois estão em alto mar com bote, só que um tem o leme. Sim. Né? E muitas pessoas nesse processo Exato. de desenvolvimento pessoal, a pessoa às vezes se perde. Porque coordenar todos os aspectos, a pessoa coordenar os seus relacionamentos, coordenar essa percepção de si mesmo, coordenar cuidados com a saúde física, com as suas relações, buscar riqueza, porém sem deixar que a riqueza o domine, né? Sim, o campo profissional também, né? Para o campo profissional também. Saber ter o equilíbrio entre o profissional e o pessoal, né? Então, a hipnose, ela tem, assim, muitas aplicações, além da ansiedade. Também pode se aplicar à depressão, à melhoria da concentração, à melhoria da própria memória. Ela também aprender a desenvolver mais o amor próprio, né? Aprender a dizer não, que às vezes a pessoa sofre porque acaba se deixando levar por aquilo que não acredita, depois não se sente mal, não se sente bem, né? E nós podemos até fortalecer o sistema imunológico através da hipnose. Eu tenho auxiliado algumas pessoas muito assustadas e fóbicas com a situação atual, né? E mostrando assim que o cultivo da autoconfiança, o cultivo de um estado de tranquilidade, de harmonia, de vida, vai fortalecer o equilíbrio emocional também, né? Certo. Então, ela é como tu falou antes, a hipnose ela abrange vários ângulos da nossa caminhada aqui no nosso desenvolvimento, né? Porque exatamente a hipnose ela é um caminho assim que nos possibilita compreender a natureza humana, na verdade, né? Então a natureza humana ela é constituída da nossa psique, e nós compreendermos a natureza humana implica também nós compreendermos também as nossas fragilidades, mas também compreendermos as nossas potencialidades, né? E no processo de conhecimento, né? Porque a hipnose ela não foi sempre aceita também, né, pela humanidade, né? A hipnose ela era usada nas civilizações antigas, até nas danças. Hoje nós sabemos que danças repetitivas, sons de tambores, como no candomblé, mas havia danças assim antes da Grécia. Mas na Grécia teve um ponto marcante, né, que Hipócrates, considerado o pai da medicina, ele utilizou a hipnose para anestesia e aprendizado acelerado. Veja que naquela época fazia até aprendizado de línguas. E aí, ao longo do tempo, e mais na mão assim de monges, ela foi sendo desenvolvida. Inclusive, na época do Freud começou a usar a hipnose. Mas depois, o Freud, na época, se tinha uma compreensão limitada da hipnose. E o Freud, então, criou a própria maneira de trabalhar com a associação livre, né? Mas a hipnose, então, de 1960 para cá, ela teve assim um grande desenvolvimento, e aí surgiu um sujeito chamado Milton Erickson, né? Agora, a hipnose foi usada, mesmo em 1800 e pouco, por um médico lá, né? E esse médico, ele tinha que tirar, né, que amputar pernas e braços,
e ele usava anestesia. Mas a anestesia, assim, de um conhecimento mais amplo, só foi desenvolvida na Segunda Guerra, né? Agora, veja, então, 70% da dor, mesmo física, como acontece na fibromialgia, ela tem um componente psicológico muito forte. Agora, o que muita gente se engana é achar que quando a pessoa diz que é psicológico, tem gente que acha que está querendo dizer que é imaginação, que não é real. Não. Acontece que o psicológico e o físico existem juntos, né? Não é uma coisa separada da outra. Então, por isso que se fala o termo psicossomático, né? É a psique e o corpo junto numa interação constante. Se você comer muito açúcar ou beber álcool, você muda a sua concentração, a sua memória, as Percepção. coisas. Uhum. Exatamente. E Deroni, quando no você se caso. apaixona, você gera um Uhum. movimento nas suas glândulas, nos seus hormônios, Sim. que dá uma outra disposição e outra criatividade. Que o mundo fica maravilhoso. Exatamente. Né? Por isso que E me, nós... Sim? tá, me diga uma coisa, a dor, tu tinha falado na dor antes, a dor reflete no ser humano através do medo, porque se a hipnose ela trabalha o medo, vamos dizer, ela neutraliza o medo vem de uma a dor vem através da ação do medo, vamos dizer assim, na mente. É que a dor ela é um sinal de que algo no organismo precisa de atenção e cuidado, né? Então Certo, a dor certo. ela nos ajuda. Assim como o medo, ela tem funções, ele tem funções necessárias, assim como a raiva não é totalmente negativa, ela pode ser Sim. redirecionada. Diferente ver raiva, raiva é uma coisa, agressão é outra coisa, são coisas diferentes, algumas pessoas confundem. Mas o medo, a raiva, a tristeza são emoções, a própria vergonha, são emoções que precisa compreender porque cada uma delas tem a sua função positiva. Uma das coisas que eu procuro fazer, auxiliar nos meus clientes, é justamente ele acolher a sua emoção e perceber que há uma intenção positiva em cada emoção, né? E no momento que ele acolhe, isso auxilia bastante. Até eu vou dizer para as pessoas que estão nos assistindo, façam perguntas, assim como a Maria Aparecida Alves, né? Fez essa pergunta, Isso. né? Eu tenho muita dificuldade de visualizar, por exemplo, em meditação guiada. A hipnose pode ajudar essa questão? Aparecida, somos dois. Eu hoje já não tenho mais, mas eu por muitos anos tinha dificuldade e eu consegui com a auto-hipnose e desenvolvi inclusive técnicas, né? Que eu mesmo fui intuindo e desenvolvendo, e depois eu fui conhecendo técnicas através das quais eu comecei a desenvolver mais a minha... Porque essa dificuldade de visualizar tem a ver com a estrutura neurológica de cada um, que algumas pessoas são mais visuais, outros são mais sinestésicos, né? Que eles vivem mais em cima dos sentidos tato, olfato, gustação, né? E tem pessoas que são mais auditivas, como eu também sou bastante auditivo, né? Agora, aí existe uma série de práticas e a hipnose sim ajuda muito. Eu fiz isso com auto-hipnose e auxiliei muitas pessoas, porque nesse curso de neurolinguística tem um dos módulos, nós ensinamos muitas coisas sobre hipnose também, né? E então a gente treina isso de aumentar a visualização. Porque a pessoa nem sabe que a visualização tem outros elementos, né? E nesse treinamento a gente mostra que você pode aumentar a consciência da profundidade, que você pode tornar as coisas mais nítidas, que você pode afastar, que você pode mexer com o movimento. A gente chama isso na neurolinguística de submodalidades. Então tem todo um treinamento de cada um desses detalhes. Você pode ver a mesma imagem em preto e branco, cinza, com um determinado filtro. Você pode ver a mesma imagem com um certo filtro, né? Como estou aqui de óculos, né? E o que acontece? E a verdade é que, como nós falamos antes, a gente tem o filtro, e muitos desses filtros que nos fazem pessoas mais limitadas, às vezes, são as nossas crenças limitantes.
que às vezes nós temos crenças limitantes até nesses aspectos relacionados. Não sei se fez sentido isso para você, Maria Aparecida Alves, né? Aí a Cláudia Soares diz também aqui, pergunta se a hipnose pode causar algum tipo de dano no cérebro. Olha, eu estudei a parapsicologia antes da faculdade também, estudei bastante parapsicologia, fiz muitos cursos nessa área. E, a princípio, não há nada que possa, digamos assim, causar algum tipo de dano no cérebro, né? Não há isso, porque o que ocorre? A forma que ocorre na hipnose, ela é algo completamente integrada na nossa existência, né? E essa forma, ela é integrada porque as mesmas ondas cerebrais que nós passamos quando, por exemplo, o estado beta, o eletroencefalograma mostra, então, que de 12 a 25 ciclos por segundo é o estado beta, que é o estado de atenção aos sentidos, né? Tem o estado gama, que é quando a gente está super excitado, que não é muito comum, né? Agora, quando a gente vai para o estado alfa é de 8 a 12 ciclos por segundo, é o estado da meditação, é o estado da hipnose, é o estado da oração, é o estado do bem-estar, do relaxamento, né? Então nós aprendemos a controlar com a hipnose e a auto-hipnose, nós aprendemos a controlar o nosso sistema de forma a entrar num nível mais aprofundado, né? E tem muitos recursos que a gente pode utilizar, né? E aí os mantras que se repetem, né? Tem as orações. Eu me lembro quando nós éramos pequenos, nós rezávamos o terço. Aí ao repetir as várias orações, a pessoa vai entrando num foco diferente, né? Quando a pessoa faz uma consulta no I Ching com as varetas, ele vai consultando as varetas com aquela questão na mente, ou então com as moedinhas, né? E aí eu me lembro que uma vez eu consultei o I Ching quando eu estava querendo ir para um lugar que tivesse assim mais abertura e mais cursos interessantes em paralelo à psicologia, né? E aí eu pensei, não, São Paulo, eu vejo que cada semana eles têm uma vivência diferente, em áreas diferentes, né? E aí eu consultei o I Ching e perguntei se eu devia ir a São Paulo e tal, para expandir os meus conhecimentos enquanto fazia faculdade. Aí ele disse, não é adequado atravessar o rio agora, ele disse. Aí eu pensei, não me convenci muito, porque eu estava querendo ir, eu trabalhava no Banco do Brasil, queria pedir transferência. Aí eu perguntei, mas devo ficar em Porto Alegre ao invés de ir a São Paulo? Aí o I Ching me respondeu assim, não é de bom augúrio duvidar do oráculo. Olha só. Eu me assustei, assim, fiquei uns meses sem consultar. Definitivamente, né? Então, esse processo introspectivo, até mesmo quando uma pessoa vai consultar alguém que tem bola de cristal ou tarô, seja o que for, ela entra num processo introspectivo onde ela vai conduzindo para a sua questão fundamental, né? Bom, a Carla Souza pergunta, é possível comandar pessoas por hipnose? Bom, existe um controle social no mundo que nós vivemos, né? Que se você prestar atenção, que é muito forte, a hipnose está mais presente quando você não sabe que está sendo hipnotizado. Agora, a hipnose como um processo terapêutico, a pessoa não perde em momento nenhum a consciência. E até por uma questão de princípios, né, que a forma como o terapeuta também. Uma das coisas que a faculdade de psicologia enfatiza muito é o estudo da ética, né? Por isso que eu sempre que procurei como cliente hipnoterapeutas, eu busquei também psicólogos, psiquiatras, porque tem todo esse conhecimento interno também. Não digo que não haja hipnólogos que façam um bom trabalho, né? Pode, também existe, né? Existem bons profissionais.
Mas quando a pessoa soma o conhecimento da psique, da psicologia, desse conjunto, ela consegue auxiliar mais. Então é possível Certo. recomendar pessoas por hipnose, não da forma como se imagina. Agora, existe a narco-hipnose com o uso de drogas, aí é possível. Certo. No caso desses espetáculos que a gente assiste, às vezes, até em filmes, em auditórios, que, por exemplo, tem a pessoa que está, e o hipnólogo, né, está hipnotizando e escolhe uma pessoa da plateia e hipnotiza, manda entregar uma cebola dizendo que aquilo é uma maçã super deliciosa. E se vê isso aí, eu nunca presenciei pessoalmente, mas eu... Eu já fiz algumas vezes experiencialmente nos cursos de neurolinguística. Uhum. Assim como no curso de neurolinguística, a gente faz, no momento que a gente aborda a hipnose, em menos de 1 minuto a pessoa fica retinha, os pés ficam num banco e a cabeça fica no outro, sem nada embaixo, ela fica ali, e se faz anestesia e várias coisas, né? E aqui, veja bem, tem alguém que não entra em hipnose? Uma boa pergunta, até está do meu... entrou lá pelo meu YouTube, né? E o que acontece? Tem, principalmente assim, eu vou até modificar um pouco a pergunta, que é a seguinte, né? Tem pessoas que nós devemos ter cuidado com a hipnose, sim. Esquizofrênicos, por exemplo, eles fazem parte assim de uma desorganização mental que é muito, tem que ter muito cuidado, né? E a pessoa com um nível de alcoolismo muito alto também tem a atenção muito solta, muito vaga, é difícil, né? E agora, 95% das pessoas é hipnotizável, porém, depende também da estratégia do hipnotizador. Ele tem que ir até a pessoa, até a linguagem da pessoa, assim como uma criança, conhecendo, né, essa forma, né? Eu escrevi no Aparecida. privado uma coisinha para você aí, se você puder dar uma olhada. Tá. Então, a Aparecida Alves diz assim: eu tenho facilidade de absorver as energias complicadas das outras pessoas e ambientes, mas tenho dificuldade de visualizar e me concentrar em meditação. Então, gostaria de encontrar uma terapia. Bem, eu vou sortear 2 vagas no final dessa live, né? Para pessoas que queiram conhecer um pouco mais, né? Então vou fazer 2 sessões, seja online, se a pessoa mora longe, ou presencial, onde eu posso auxiliar de alguma forma. Mas veja bem, eu tenho facilidade de absorver as energias complicadas de outras pessoas e ambientes. Não parece, mas aí tem uma crença também, né? Então, a gente, conforme acredita... Agora, existe um envenenamento mental também, e a gente se deixa sugestionar também, né? Mas, se eu fosse te auxiliar, eu procuraria conhecer bastante o teu, como é que você cresceu, o que você acredita, tudo isso, para criar uma contra-crença aí, no sentido de neutralizar esse efeito que vem de fora, né? Então, por exemplo, eu escreveria a mesma frase assim: eu ainda tenho facilidade de absorver as energias complicadas das outras pessoas e ambientes. Eu ainda, né? Significa que é por um tempo. Mas ainda tenho dificuldade de visualizar e me concentrar em meditação. Ou seja, é uma questão de tempo, porque a gente não se dá conta, mas subliminarmente, sutilmente, nós também vamos nos enquadrando, né? E tem assim uma coisa muito interessante, né? Que é a linguagem. Você diz para alguém assim: não esqueça de trazer a régua amanhã. E a pessoa não traz, e não sabe por que não traz. E, sim, eu vou trazer, mas... Porque acontece,
Não pense num elefante branco caminhando na areia movediça. Por mais que você não queira pensar, você pensou, não é verdade? A hipnose acontece também, por exemplo, vou fazer uma pequena experiência. Eu tenho aqui do lado, assim, eu até tenho aqui do lado um copo com água e tem um limão. Eu cortei o limão no meio, eu vou espremer esse limão aqui assim, e à medida que eu vou espremendo o limão, eu pergunto para você, alguém salivou? Né? Ou talvez quando você pense numa iguaria, num sorvete daquele, né, gostinho que você mais gosta, a comida que você mais gosta, não começa a ver assim, né, você começa a salivar, não é? Então, a hipnose ela está presente o tempo inteiro, né? E então, Maria Aparecida, tem um filósofo, um mestre que diz assim: o tamanho da facilidade, o tamanho da dificuldade é o mesmo tamanho da facilidade, né? Então, tudo é uma questão, a dificuldade ela não está tanto nas situações, mas na relação que nós fazemos com nós e as situações, entendeu? Então, é uma forma de reconstruir a sua psique, as suas experiências, através de uma regressão, ressignificar, encontrar a origem e fazer uma reconstrução daquele processo. E se a ansiedade surgiu lá numa situação do passado, por exemplo, numa situação de ansiedade, você encontra aquela situação, você cura, você ressignifica, você trabalha, e ocorre um efeito dominó, né, que vai caindo e de fato, quando você encontra de novo a situação que te deixava ansiosa, deixa de acontecer. Já Uma não das minhas existe. especialidades maiores é lidar com traumas. Né? É o que as pessoas dizem assim, não, o Deroni é especialista em traumas, né? Porque tem todo um jeito de neutralizar e curar a ferida na sua origem, né? É uma das coisas que se pode fazer com a hipnose. E uma outra coisa, Deroni, que você estava falando ali, só queria ver como é que tu vê isso, como é que tu enxerga como profissional o que eu vou falar. A pessoa falar, eu tenho grande dificuldade em visualizar, eu tenho dificuldade em visualização. Isso aí já é uma auto-hipnose, né? Determinando que eu não consigo. Perfeitamente. Né? Então temos Por que... isso eu tenho uma forma de trabalhar no meu consultório, é que a pessoa diz, eu não consigo. Aí cada vez que ela diz eu não consigo, né? Cada vez que ela diz eu não consigo, ela está afirmando como é que ela funciona, né? Reforçando, correto. Tem aqui o Paulo Silva também fez uma pergunta, tu consegue enxergar aí? Só um pouquinho. Muito bem. Paulo Silva, deixa eu só ver. A auto-hipnose tem alguma ligação com a glândula pineal? Né? Isso. Bom, então, primeiramente, tem toda a relação. Porque, veja bem, a glândula pineal ela funciona o tempo todo conectada com o sistema nervoso. E tudo onde entra introspecção, a pineal está funcionando também. E a pineal, ela tem, assim, relacionada com o sistema de conexões, né? O sistema de conexões é como se fosse o Wi-Fi do nosso corpo, né? Então, a pineal, ela está relacionada, porque ela está muito relacionada também com a pituitária, que é a glândula que está mais aqui. A pineal é bem no centro da cabeça, né? Um pouco acima dos... E a pineal, há uns 30 anos atrás, a medicina não conhecia as funções da pineal, mas hoje já existe muita pesquisa a respeito. Então, ela tem, sim, ligação com tudo aquilo, com estados alterados de consciência também. Com certeza, Paulo. Correto. A Deise aqui também faz uma pergunta. Doutor Deroni, eu estou sendo sincero, eu gostaria de ser hipnotizável, mas para meditar consigo hipnotizar? Não?
consegue sim, sem dúvida nenhuma que consegue. Porque eu, inclusive, já desenvolvi cursos específicos para auxiliar a pessoa a utilizar, né, os recursos justamente para utilizar os recursos justamente para aprender a meditar melhor. Então, justamente um dos cursos que eu quero desenvolver um pouco adiante, né? É isso, né? Para a pessoa aplicar a hipnose para meditação. Certo. Então, pessoal e meu querido amigo Deroni, nós vamos para uma última pergunta aqui, que já estamos bem passado da hora. Eu gostaria depois Sim. que você coloque o link à disposição para as pessoas que entrarem nesse link. Daí nós vamos sortear entre essas pessoas que entrarem nesse link 2 sessões, então, de hipnose, né? E daí, esse link também, esse link ele permite, esse link que vai aparecer em seguida aí, que eu pedi para o Augusto colocar, que você clique nesse link, daí você responde ali umas perguntas, você vai ganhar um e-book. O e-book tem um conteúdo amplo sobre ansiedade e sobre hipnose, mais amplo do que o tempo que nós tivemos aqui para falar. Né? Olha só, então, que legal. Vai abordar justamente a ansiedade e a hipnose, todos esses mitos, tudo por escrito. Né? Então, esse e-book você vai mandar, nós vamos sortear algumas sessões de hipnose e vamos, entre aqueles participarem, e você vai, digamos assim, também ter ali todo um conteúdo até mais completo do que nós passamos aqui. Vamos lá, então. Vou responder a pergunta. Qual é a pergunta mesmo? Desculpe que eu não vi direito. Gostaria muito de encontrar um excelente hipnoterapeuta, pois tenho traumas de infância. Eu acho que estamos falando com ele aqui, né? Uhum. É a Daisy, né? Isso. Então, eu vi que algumas pessoas também entraram em contato aqui pelo WhatsApp e disseram que não souberam comentar na live. É só uma questão de aprender, né? Porque, na verdade, digamos assim, é só ir se adaptando. Mas veja bem, o que nós estivemos falando aqui? Que nós utilizamos a psicoterapia, né? Nós utilizamos a psicoterapia e todas as técnicas, até uma pessoa que não conseguiu entrar no e-mail, né? Aqui no YouTube, eu mandei para ela o link, é só clicar e ela vai poder entrar. Certo. Então, o que acontece? Mas o que nós procuramos fazer? É auxiliar, porque o terapeuta, ele não cura ninguém, quem cura é Deus. O que nós fazemos é usar todos os recursos para a pessoa usar a hipnose. Todas as pessoas usam hipnose, todas, certo? Só que algumas, por não conhecer, usam contra si próprias. Então, o que nós ajudamos é a pessoa a conhecer as leis naturais e a redirecionar a sua compreensão para que ela possa, então, utilizar a seu favor tudo que ela sabe. Tá? Para participar do sorteio, precisa apertar no link. O senhor pode colocar o link. Seria bom colocar o link ali nos comentários, né? Isso. Eu vou colocar aqui. Pode falar. Tu vai me mandar pelo WhatsApp? Isso. Eu já te mandei pelo privado aqui. Certo, tá ok. Entra no privado, é só copiar e colocar ali. Tá, vai ser colocado aqui então. Está colocando aí, Márcio? Só um pouquinho. Oi? Eu não tenho. Por quê? Só um pouquinho. Só um instante que eu já... Tá. Ele vai... Pessoal, o Dr. Deroni vai enviar esse link para nós e nós vamos colocar aqui então no chat. Vai ficar no chat aí para participarem desse sorteio, certo? Eu acho que ele foi pegar o celular, acho que não estava com ele.
Quer me Isso. passar por WhatsApp o link? Eu já passei. Já já passei. passou? Já passei. É só você apertar no private chat aqui que aparece. Mas eu vou colocar aqui também para você. Só um minuto. Ela colocou agora, ela disse aqui. Já está colocado, então. Tá, não, ela se atrapalhou aqui. Então é o seguinte, só um pouquinho que eu vou te passar pelo WhatsApp nesse momento, só um minuto. Certo. Mas então, daí o que nós estávamos dizendo é que existe assim toda uma condição que a pessoa pode sim desenvolver. E tudo depende, eu vou lhe passar aqui, só um pouquinho. Eu passei aqui pelo WhatsApp da Márcia, tá? Ah, tá, já está ali, ó. Preencha para receber Não. o e-book. Já está aqui conosco. Já tá, né? Preencha para receber o e-book e está o link ali, pessoal. Isso, na consciência da unidade, é isso mesmo. Isso. Deixa eu só ver. Sou de Pernambuco e tenho uma dificuldade para fazer este tipo de tratamento. Bom, eu vou responder então só aqui esses últimos então. Maria Aparecida, a gente está fazendo um trabalho online. Na primeira sessão a gente faz uma anamnese, né? Mas aqueles que clicarem em cima desse link que apareceu aqui na consciência da unidade, né? Vão entrar e vão participar desse sorteio, então, né? Porque são tantas pessoas. E, na verdade, o nosso papel como terapeuta, é auxiliar aí removendo as crenças limitantes, a pessoa em compreender o que de verdade é a hipnose, né? E é isso. Eu também, a Thais está dizendo, já fiz diversos tipos de terapia, nunca consegui entrar em hipnose. Bem, então eu convido, você participe do sorteio também, a gente vai dar algumas sessões para as pessoas perceberem que não é uma coisa, porque hipnose parece ser uma coisa muito fácil, mas é complexa. E, de fato, talvez algumas pessoas nem souberam conduzir bem. Gostaria muito de encontrar um excelente hipnoterapeuta. Tá. Traumas de infância é justamente minha especialidade. Então, nós vamos fazer um sorteio, vamos sortear 2 ou 3, então, 3, digamos, consultas, assim, onde a gente faz dá pelo menos um petisco, né? Para ver como é que funciona. Agora, tá, okay. Quanto tempo, algumas coisas que não foram perguntadas, quanto tempo dura uma sessão de hipnose? Cuidado com algumas coisas que eu vejo na televisão, por aí. A pessoa diz, em 2 ou 3 sessões se resolve qualquer coisa. Não é bem assim. A minha experiência mostra que um bom trabalho de hipnose, geralmente, assim, um trabalho consistente que dá bastante resultado, geralmente leva uma média de 12 sessões. Tá? Essa é uma média, assim, porque, veja bem, são 46 anos atuando e eu já vi muitas coisas acontecer. Agora, se olhar no meu site, você vai ver pessoas dando depoimento que conseguiram mudar coisas sérias, que conseguiu superar uma fobia numa única sessão. A mesma pessoa, que é uma pessoa de Canoas, que não vou dizer o nome agora, ela voltou 10 anos depois dizendo assim, olha, aquela vez numa única sessão, o senhor curou uma fobia. Porém, agora eu estou com um problema de relacionamento e eu já estou sabendo que isso não se resolve assim de uma hora para outra. E, de fato, foi umas 12, 13 sessões, né? Então, é isso, tá? Então, apareceu aqui o link, as pessoas podem entrar. Permissão necessária. Esse formulário pode ser visualizado somente pelo usuário da organização do proprietário. Em um contato com o proprietário do formulário que você achar... ele disse que deu um problema. E pede permissão. Então, deu um problema. Mas então, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui, tá? O meu telefone, as pessoas podem entrar em contato, certo? Com o telefone celular, os que querem participar do sorteio, tá? E daí vai aparecer aqui,
e daí pode participar dessa forma. Não deu de uma forma, tem outra. Sim, tá bom? permissão necessária. Este formulário pode ser visualizado somente pelos usuários da organização do proprietário. Entra em A gente está contato, aprendendo a usar. eu não Estamos sei qual é aprendendo a usar os recursos. eu não sei qual o proprietário que o Paulo tá falando, se é da consciência da unidade ou é da, Tá. Então eu vou da tua responder, página, Clarice, né? deu um problema técnico, é só pegar o telefone que está aí na tela, tá? Certo. E mandar um recadinho que daí participa do sorteio, tá? Dali, na consciência da unidade, o contato está na descrição. Já está Tá, não tem resolvido. problema, Clarice. É Ok. só pegar o meu, mandar uma mensagem pelo WhatsApp aqui que tá tudo certo. Os que mandarem a Ok. mensagem, quero participar, podem participar. Eu Ok. quero agradecer, então, Augusto, essa oportunidade excelente, né, de estarmos aqui. Eu não sei se, digamos assim, acho que eu teria outras coisas a falar, mas aí a gente pode aprofundar num outro momento, né? Sim, nós temos aqui um compromisso, após essa, já passei um pouco, até pedir para o pessoal nos aguardar, né? Mas as nossas lives é de 1 hora e 30, mais ou menos, é dentro dessa linha, até para o pessoal não, no caso, não perder muito interesse, né? Mas nós podemos combinar para um próximo encontro aqui e continuarmos o assunto. Isso aí sem problema nenhum, né? Se achar que se aceitar, nós estamos aqui à disposição para combinarmos uma outra Então, vou hora. fazer o seguinte: quem quer uma nova live para aprofundar o assunto, pode falar aí, só diz sim, sim, sim. Tá bom? Ok, pessoal, então quero agradecer muito aqui ao doutor Veroni sabe? Veroni, e isso. Quero agradecer a todos que participaram aqui do nosso encontro, né? Foi uma honra tê-los aqui, ter o doutor Veroni também, com essa propriedade que tem para falar sobre esse assunto, né? Há muito tempo vem trabalhando com isso, desde os 15 anos, então quem for consultar, estará em boas mãos, tenho absoluta certeza. Eu vou Eu te peço contar uma perdão coisa pelo... importante para concluir, dizendo assim que eu devo ter algumas crenças limitantes ainda sobre o mundo online, né? Que eu estou ainda um pouco tímido, né? Não, Então mas vamos lá, né? mas isso é todos nós, porque estamos entrando numa nova era, num novo formato de comunicação, de atendimento. Nós atendemos também pessoas da Austrália, da Itália, de Portugal, nós atendemos aqui também através do canal, mas isso aí a gente vai pegando passo a passo, né? É que nem as 21 batidas para abrir um caminho neural novo, né? As 21 Exatamente. repetições. E aí chega no 21º, antes disso nós já conseguimos, tenha Eu vi o certeza. pessoal te fazendo umas perguntas no final ali. Eu tenho que ver na nossa grade aqui de lives, para se eu estou sem ela aqui, tá, no computador, se eu estou no computador, mas não estou acessando ela, isso aí nós vamos avisar. Nós colocamos, com antecedência, nós colocamos no canal a próxima live. Daisy e todos os que queiram assistir novamente, com antecedência, nós avisamos a data. Tá? Certo. E quem quer participar do sorteio e não conseguiu, é só copiar o telefone e mandar um recadinho que a gente coloca então dentro do Também. grupo e Isso. daí a gente passa todo esse conteúdo por escrito também. Ok. Então, mais uma vez, obrigado, doutor Deroni, pela excelente live aqui, presente no canal aqui. Obrigado a Grato. todos os convidados, que todos tenham um ótimo descanso. E só para concluir com uma mensagem final, Sim. né? Porque na próxima, daí vamos fazer uma hipnose online, vamos usar um pouco das metáforas que são muito usadas. Sejamos a transformação que desejamos para o mundo, dizia Gandhi, né? E então, assim, para não dizer que não vamos contar uma pequena história, uma bem pequenininha, tinha um homem muito sábio, muito calmo, muito tranquilo, e perguntaram para ele qual é o segredo da sua serenidade. E ele disse: eu vivo segundo dois princípios. O primeiro é não te aborreça com as pequenas coisas. Aí perguntaram: e qual é o segundo? Todas as coisas são pequenas.
Um Tá grande certo. Então é abraço isso aí. Um abraço. e Obrigado. felicidades. Tudo bom. Ok. Obrigado igualmente. Bom descanso a todos.